Olá! No vídeo de hoje nós vamos verificar a seguinte situação. Eu comprei o meu imóvel com um instrumento particular. O que eu faço? Vamos começar? Se você acompanha regularmente os meus vídeos, você sabe o que é os passos corretos da compra do imóvel. O vendedor está indicado na matrícula, comprador e vendedor estão de acordo com o preço, e aí temos os passos da compra. Pagamento de TBI, lavratura da escritura no tabelião de notas e registro da escritura no registro de imóveis. Esses são os 3 passos. Isso não é novidade, eu já falei disso repetidamente aqui neste canal. Esse é um documento, a escritura no tabelião de notas, ele é um documento público. Em que sentido? Que ele é redigido no cartório. Não é você que vai escrever, não são as partes que vão escrever. É o tabelião de notas que vai escrever para você, e essa escritura somente é válida se for redigida pelo tabelião de notas. Agora, tem uma variação possível nisso? Tem, se for comprar financiado. Por quê? Porque aí você tem os seguintes passos. O contrato de financiamento, ele equivale à escritura no tabelião de notas. Aí você paga o imposto, IPD e TBI, e leva ao cartório de registro de imóveis, né? Só que isso não é a situação brasileira. Muita gente não faz isso. Muita gente faz o quê? Redige uma escritura particular, um contrato de compra e venda e passa a posse do imóvel. Qual é o valor efetivo disso? Nada. Juridicamente isso não vale nada. Mas talvez pelo menos 40% dos imóveis no Brasil são negociados dessa forma. Não tem como dizer que você é dono se não tem esse registro no registro de imóveis, né? Por isso que uma questão tão sensível é a questão da regularização fundiária, né? Porque boa parte do país funciona com a situação fundiária irregular. O dono não está no tabelião de imóveis. Tá, mas eu fiz. Fui lá e comprei por instrumento particular. Tem como resolver isso? Não sei. Aí entra o conhecimento do advogado, né? Eventualmente de um engenheiro, de um arquiteto, né? A parte de regularização de imóveis, né? Que é uma disciplina própria do direito. Enquanto este imóvel irregular, as consequências são imprevisíveis. Por exemplo, este imóvel pode ser no terreno de alguém, é uma invasão, e o proprietário real do terreno vai pedir reintegração de posse. E o que ele vai alegar? O que você vai ter para alegar? Nada. Perdeu. Invasões de terra são muito comuns no Brasil, e é comum, inclusive, reintegrações de posse. Agora vamos ver a situação da regularização de imóveis. O que precisamos verificar e quais as possibilidades para resolver essa situação? Regularização de imóveis é uma disciplina extensa, uma disciplina complicada, tem muita coisa. Mas a gente tem algumas jogadas, né, algumas soluções para isso, né? E aí tem que ser avaliado em cada caso concreto. Por exemplo, nós temos uma situação, a possibilidade de fazer várias escrituras públicas. Pensa assim, fulano vendeu para Beltrano. Beltrano vendeu para você. O que podemos fazer? Fazemos escritura pública de fulano para Beltrano e de Beltrano para você. Várias escrituras em sequências. Olha, mas por que não pode ser direto para você? Porque o registro de imóveis funciona no princípio da continuidade. A cadeia de proprietários
Zezinho, Marcos, Maria, Tício, Caio, todos eles foram proprietários, todos eles devem estar em sequência aí no registro de imóveis, né? E uma das possibilidades é você fazer essas várias escrituras públicas, né, para regularizar. Outra possibilidade, inventário. Às vezes pode ser feito inventários em seguida. Pensa assim, fulano faleceu, e quem está vendendo o imóvel, quem vendeu o imóvel é Beltrano, que é o herdeiro de fulano. A matrícula está lá no nome do fulano. Ele faleceu. Beltrano pegou o imóvel, ele como filho do fulano. E aí ele te vende para você. Qual é a jogada aqui que dá para eventualmente fazer? Fazemos o inventário de fulano, né? O fulano, regularizamos o inventário de fulano, regularizamos todos os bens da morte de fulano, regularizamos isso e o Beltrano, que vendeu, o herdeiro, vai fazer a escritura pública para você, né? Por vezes, isso seria necessário você fazer vários inventários, né? Mas aí temos que ver os herdeiros. Outra última possibilidade, que é muito comum, e que muitas vezes é o que se faz quando não temos alternativa, e nem isso é garantido, é a última ratio, né? Que é o uso capião. O que é o uso capião? É a aquisição originária da propriedade pela posse mansa e pacífica, né? Existem vários tipos de uso capião. De onde o uso capião vem? Do direito romano, né? O soldado romano, naquele tempo, ia para a guerra, deixava a propriedade, aí muitas vezes ele ficava 20 anos sem voltar. Talvez ele tenha morrido na guerra. Você não sabe o que aconteceu, mas o imóvel está lá abandonado, a família quer dar uma providência naquilo, né? Aí passa para outro, esse outro está 20 anos morando nesse imóvel. Como é que a gente resolve essa situação? Com o uso capião, né? A pessoa que está na posse por um período de determinados anos, que pode ser de 5 a 15 anos, comprovada essa posse, tem que ser manso e pacífico, o terreno tem que estar regularizado, tem que ser possível a construção, etc. Regularizado isso, você tem direito à propriedade. Ou seja, é a aquisição da propriedade pela posse, né? A situação de direito, a situação de fato mantida pacífica por muitos anos, gera a situação de direito. E aí, nós temos várias modalidades de uso capião, né? Temos o uso capião familiar, que são 2 anos, que é o marido ou a mulher que abandona o lar familiar por mais de 2 anos. Temos a situação de uso capião constitucional, que são 5 anos. Uso capião ordinária, 10 anos. Uso capião extraordinária, 15 anos. É possível usucapir a sua terra, a sua casa, o seu comércio? Eu não sei. Justamente por isso que é preciso um advogado de confiança verificar e avaliar se você tem direito àquilo, né? Nesse caso, nós temos que provar o tempo da posse, o fato de a posse ser mansa e pacífica, e se é possível ter a propriedade naquele lugar onde o imóvel se encontra, né? Infelizmente, em muitos lugares isso não é possível, né? Por exemplo, regiões ambientais que não é possível construir, aí tem um loteamento clandestino, etc. Ou seja, infelizmente, a compra por instrumento particular, embora não seja permitido pela lei, é muito frequente. É preciso, e aí, para regularizar, é preciso verificar qual a estratégia mais apropriada para que você tenha um imóvel com escritura no seu nome. Assim, o imóvel com escritura dobra de valor se está com o seu nome. Por quê? Porque está regularizado, o banco pode financiar, etc. Para resolver a sua situação, sugiro que você consulte o seu advogado de confiança.